Oi, pra você que ainda não me conhece, eu sou a Fê. Tô aqui todas as semanas trazendo um tema diferente pra falar com você. Esse tema aqui, ele é muito mais voltado para as mulheres, sabe? Mas se você for homem, não tem problema não. Senta aí, pega seu café, fica aí também. Quem sabe depois desse vídeo você não começa a entender mais a gente, hein? TPM e autoconhecimento. Nessa TPM, estava insuportável. Eu tava num nível que eu não me aguentava mais. E aí, eu precisava gravar, porque assim, toda semana eu tô gravando, né? Então, por que eu vou desistir só porque eu tô irritada, porque eu tô, sei lá, não me aguentando mais? Então, por que não falar sobre um assunto que estava em alta na minha cabeça? Gente, TPM é muito difícil. Pra mim, é algo que mexe com o meu humor 100%. Eu sei que tem pessoas que falam assim, não, mas não tem nada a ver, comigo não mexe tanto, comigo é algo normal. Mas assim, comigo não é. Então, se você também fica mais nervosinha na sua TPM, fica insuportável na TPM, vem aqui conversar comigo que eu acho que esse papo vai fazer muito bem pra você. Então, vocês já sabem, né? A TPM, ela é a tensão pré-menstrual. Ela aparece dias antes de descer a menstruação e consiste em mudanças hormonais e corporais que vai afetar sim o seu comportamento e a maneira como você enxerga as coisas. Ela não afeta só o hormônio, ela vai afetar sim o seu comportamento. E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes para falar sobre a TPM, que não é só mudança corporal, hormonal, etc. Ela muda a maneira como você vai enxergar as coisas. Isso é muito real, porque é por isso que muitas mulheres ficam mais sensíveis na TPM, ou quando vão viver alguma situação, uma situação normal, elas acham que a pessoa foi mais grosseira, que, sei lá, poderia ter falado melhor, e aí fica mais sensível e chora, enfim, justamente porque realmente vai mexer totalmente na sua visão com as coisas que você vê. E a sua percepção das coisas ficam diferentes também. E é aí que tá o perigo, gente. Eu sou uma pessoa que fica totalmente afetada. Cara, eu não sei explicar. Eu sei que é muito difícil. Eu fico muito afetada, muito sensível. Mexe muito comigo. Eu acho que até seria legal, né, buscar um profissional pra ver se existe alguma vitamina, alguma coisa pra melhorar isso aí. Só que antes dessa parte aí da medicina, eu caí numa reflexão que eu acredito que pode me ajudar muito também numa próxima. E eu falei, cara, eu vou trazer isso aqui porque pode ajudar também a pessoa que vai me assistir. Que é o seguinte, a TPM, logicamente, não vai mudar quem você é. Pelo contrário, ela vai potencializar aqueles defeitos que você ainda não se esforçou para melhorar. O nosso filtro na TPM, ele não funciona. Então, o que a gente pensa, a gente tende a falar, o que a gente sente, a gente tende a chorar ou esbravejar. O filtro não existe. E aí você para pra pensar, caramba, nossa, como eu fico horrível na TPM. E não, meu amor, você não fica horrível na TPM. Você é horrível. E você precisa mudar essas coisas horríveis. Porque qualquer oscilação hormonal, qualquer outra coisa sensível que vai acontecer na sua vida, vai realmente aflorar aí quando você estiver sensível, quando você estiver vulnerável. A questão é, o que eu tô fazendo para melhorar de fato esses defeitos? Porque assim, algumas pessoas têm muita facilidade com o silêncio, em esconder o que sentem, e estarem ali, né, reclusas, e não, isso aqui eu não vou falar, eu vou tentar lidar com isso sozinha, mas não é assim que funciona, não é. É por isso que muitas vezes você é taxada de doida quando você estoura, ou quando você sai falando um montão de coisas, porque você não resolveu isso dentro de você. Esses seus defeitos estão ali, adormecidos, porque você tá ali abafando eles, só que você precisa bater de frente com eles, sentir a dor deles, mudar eles, e aí sim, em uma situação vulnerável, como a TPM, por exemplo, você vai ser uma pessoa melhor. Então, assim, meninas, não tem muito pra onde correr realmente. A gente precisa bater de frente com os nossos defeitos, mesmo que pra nós seja muito fácil de esconder eles, sabe? Eu tenho pra mim que muitas vezes a gente não demonstra certos defeitos ou não faz certas coisas que são ruins porque a gente não tem oportunidade pra isso. Vocês já pararam pra pensar? Algumas pessoas, né, falam assim, não, mas eu sou muito passiva, sou calma, sou amorosa, essa sou eu sou assim. Mesmo que eu tenha crescido num ambiente ruim, violento, eu sou maravilhosa. Mas não, às vezes você tem sim esses traços, mas não tiveram situações para que você combatesse esse defeito de frente.
E aí me fez parar pra pensar numa coisa bem interessante. Eu preciso combater os meus defeitos quando tá tudo bem, quando a minha vida tá indo ok, quando não tem nada acontecendo de errado, quando as coisas saem como eu espero. Eu preciso lembrar desses defeitos, eu preciso me colocar em situações de desconforto, muitas vezes, para eu conseguir entender quem sou eu. Porque se tá indo tudo bem e vai tudo muito bem por muito tempo, você não tem chance de combater com aquilo que você precisa melhorar. Então, quando tá tudo bem, é o momento de você lembrar que você tem defeitos. É o momento de você lembrar que você precisa deixar de ser preguiçosa, que você precisa deixar de ser procrastinadora, que você precisa olhar pra você no espelho e falar assim, cara, eu preciso me arrumar mais. É quando tá tudo bem. Né? Não é quando tá tudo mal. Porque quando tá tudo mal, o que a gente faz? Qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é tentar resolver tudo de uma vez. Cara, eu vou resolver tudo de uma vez. Eu preciso me arrumar mais, eu preciso ser menos procrastinadora, eu preciso ser menos preguiçosa, eu tenho que fazer tal curso, eu tenho que me dedicar em tal coisa, eu tenho que ser uma mãe melhor. Cara, não vai dar certo. Se a gente tenta melhorar tudo ao mesmo tempo, a gente fica totalmente perdida. E aí, sabe o que acontece? A frustração é ainda muito maior. E aí chega numa TPM, o que acontece com você? Você não se aguenta de tão chata que você é, né, Fernanda? Se a gente não faz isso, de tentar melhorar certas coisas quando tá tudo bem, quando tá dando tudo certo, a gente tende a ficar exposta em situações que não deveria. Ou seja, situações de vulnerabilidade. A exposição diante de uma vulnerabilidade é fatal para sua vida em questão emocional. Então, não é melhor já tentar e resolver isso antes? Não é melhor, antes de entrar num relacionamento, já melhorar esse seu lado controlador? Esse seu lado ciumento? Não é melhor, antes de você casar e ser mãe, você melhorar essa questão também controladora? Porque isso com os filhos é ruim? Cara, pega todos os defeitos que você tem. E eu fiz isso, tá? Meu senhor, eu fiz isso. Eu peguei todos os defeitos que eu tenho pra resolver e olhei pra todos eles e falei assim, cara, tá bom, eu tenho que lidar com todos eles. Eu preciso melhorar todos eles. Eu não vou fazer isso de uma vez. Eu vou por eliminação. Qual é o meu estado de vida hoje? Eu sou casada, eu sou mãe, eu trabalho fora, eu tenho uma casa para cuidar. Então, quais são os defeitos que vão impactar em ordem de prioridade essas coisas que eu preciso tomar as rédeas ali? E eu não tô falando de controle, tô falando rédea, porque ser controlador é muito ruim. Mas tomar a rédea para aquilo ficar bem na minha vida. Então, quais são os defeitos que vão impactar em ordem de prioridade nessas coisas? E aí, minha filha, você vai conseguindo, né? Tem que conseguir, porque se não conseguir, né? Tem que conseguir, não tem opção. Outra coisa muito interessante pra você, que é uma pessoa que vai colocando tudo embaixo do pano, sabe? Tá acontecendo algo que você não gosta, que você não concorda, e você vai ficar, tá bom, deixa pra lá, ai, deixa assim mesmo, deixa eu colocar aqui debaixo do pano, deixa eu pegar a vassoura e botar aqui, ó. Pego até a pá pra ajudar, pra deixar debaixo do pano. Se você faz isso, você tá abusando da caridade. E eu acho que eu já falei sobre isso aqui em alguns outros vídeos também. Abusar da caridade é muito, muito, muito complicado, porque você não percebe na hora, você vai colocando ali embaixo do pano, e aí quando você tá numa situação vulnerável, você fica brava, e aí você se sente abusada, e você tenta resolver isso assim, ó, de uma forma esbravejando, sabe? Você vai lá na pessoa e já solta tudo. Aí a pessoa fica até tipo, oxi, você é doida? O que tá acontecendo? Você nunca reclamou disso? Aí a primeira vez que você vai reclamar é soltando os cachorros? Não. Você precisa ter coerência. O que é ter coerência? É você olhar a situação quando tá tudo bem, aquilo não foi legal, você não vai ser negligente, não vai colocar embaixo do tapete. Você vai pegar aquela sujeira e você vai limpar. Você vai falar assim, olha, isso aqui não é legal. Isso com qualquer pessoa que você esteja convivendo. Com educação, com amor, com carinho, claro. Mas com qualquer pessoa. Porque às vezes, até pessoas que não têm nada a ver com a sua vida, vai pagar o pato. Como eu, por exemplo, num certo domingo aí, discuti com o moço antes de entrar na missa. Porque a gente tava estacionando o carro lá e ele veio me xingar e eu xinguei ele de volta. Ai, coitado do moço. Ai, moço, um dia você me assistir, você me desculpa. Eu tava nervosa. Não, eu acho que me ver discutindo com aquele cara daquele jeito que eu discuti foi horrível. Foi horrível, que eu falei assim, gente, cadê a pessoa equilibrada? Né? Quais são as coisas que eu preciso resolver para não estourar desse jeito, né? Com uma pessoa que, sei lá, por mais que
que ele foi totalmente estúpido e grosseiro, eu não deveria ter tratado de volta daquele jeito, né? Então o que eu preciso resolver dentro de mim? O que tá bagunçado pra eu ter esse tipo de descontrole? Então assim, tudo é autoconhecimento. Até uma situação que você, sei lá, às vezes pode estar até certo, você precisa olhar aquilo e falar assim, cara, o que eu posso aprender com essa situação aqui? Eu lembro até que ele falou assim, eu fui afrontosa ainda, coitado. Ele já falou assim, você tá indo pra igreja, né, e discutindo comigo. Eu falei, eu vou lá rezar pra você deixar de ser chato. Ai, meu pai, que vergonha. Foi horrível, tá? Então é por isso que é necessário e é muito importante você ser honesto nas situações. Você não deixar as coisas passarem porque, isso aqui é pequeno. É pequeno naquele momento que tá tudo bem. E quando não tiver? E aqui não é pra você virar uma pessoa chata, de reclamar de tudo, de querer tudo do seu jeito. Não é isso. Mas é você conseguir avaliar com honestidade aquilo que tá de acordo com o seu valor e aquilo que não tá. Porque aquilo que não tiver, você precisa resolver. Você precisa resolver, porque resolver em um momento vulnerável vai machucar você e a pessoa que você ama. Muitas pessoas falam, e eu super concordo, que é resolver as coisas quando você tiver calma, né? Porque quando você não tá calma, você fala muito. Só que tem um contrário também, né? Às vezes tá acontecendo algo que você tá tão good vibes, tão bem, e aquilo é tão grave, assim, pra você mas eu tô bem, deixa pra lá. Isso também é tão perigoso quanto você resolver nervoso. Porque aquilo fica aqui, ó, no seu subconsciente. Não sei isso, tá, gente? Eu não sou psiquiatra nem nada, mas na minha cabeça fica ali, ó, no seu subconsciente, guardadinho. Pra quando você tiver um momento de vulnerabilidade, você soltar os cachorros em cima da pessoa que você convive, sabe? E até quem não tem nada a ver com a sua vida paga o pato, porque você, com a sua falta de honestidade pra resolver as suas coisas, acaba estourando com quem não tem nada a ver com a história também. Então, pra te ajudar, assim como eu estou me ajudando, pra que na próxima TPM eu fique ali, ó, fofinha, o que eu pensei? E aí eu fiz, vai funcionar porque tem que funcionar e eu vou deixar aqui pra você fazer também. Gente, eu amo escrever, tá bom? Escrever é uma coisa que me traz muita paz e muita clareza também, porque eu sou muito comunicativa, eu falo muito também. Então, quando eu silencio e escrever, não tô falando de você ficar lá conversando com o ChatGPT e pedir pra ele escrever pra você, não. É você pegar uma caneta e um caderno e escrever, e se não tiver uma caneta e um caderno, pegar o bloco de notas do celular, ó, e usar os dedinhos. Escrever mesmo, exercitar esse fazer, sabe? Então, escrever me ajuda. Aí, o que você pode fazer? Entra nessa ação do escrever, elenca ali o que te irrita mais, por que essas coisas te irritam tanto, porque ali você pode ver o que faz sentido e o que não faz, e o que eu vou fazer pra resolver esses pontos. E é aí que tá. Quando tiver tudo bem, quando eu tiver ali good vibes, quais são as conversas difíceis que eu preciso ter com as pessoas que eu convivo? O que eu preciso organizar na minha vida? Sei lá, gente, pode ser um guarda-roupa, pode ser um armário, pode ser o que for, mas o que eu preciso organizar para que a minha paz instaure na minha cabeça? O que eu preciso planejar com antecedência para que a ansiedade não apareça? Porque eu percebo aqui, pelo fato de eu procrastinar as coisas por muito tempo, quando eu preciso fazer coisas que, assim, precisam ser feitas de fato, eu me sinto totalmente sobrecarregada fazendo uma coisa. Porque na minha cabeça não é aquela uma coisa que eu tô fazendo. Eu tô fazendo aquela e todas aquelas outras que eu deixei de fazer. O peso de tudo aquilo que eu deixei de fazer fica sobrecarregado em uma atividade que eu tô fazendo. E é por isso que eu fico cansada. Ai, amiga, bora, vamos ser melhor na nossa próxima TPM? Eu prometo, ó. Eu prometo mesmo que na próxima eu quero ser melhor. Eu acho que a TPM me ajudou muito, nessa última principalmente, com o meu autoconhecimento. Eu tive uma reflexão bem legal. Eu espero conseguir colocar isso em prática. E assim, como vocês são minhas amigas, né? Como a gente tá aqui, ó, toda semana juntas, nos falando, eu acho que mesmo que eu ainda não tenha colocado em prática tudo isso, eu consigo compartilhar com vocês o que eu tô sentindo, né? E aí, minha filha, se você me acompanha lá no Instagram, pode ser que eu coloque ali alguns desabafos, algumas consequências em relação a isso. Porque qual que é o meu propósito? Meu propósito é ser alguém melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Então, se você quer também, vem comigo que nós vamos conseguir juntas. E aí, se você ficou até o final, sabe qual que é o emoji que eu quero que você comente aqui embaixo? Aquela mãozinha assim, ó, junta, sabe? Tipo rezando. Então, assim, amiga, paz. Vamos ficar em paz? Então, o vídeo foi esse. Muito obrigada por ter ficado até o fim e até a próxima semana.